Senhor Deus Pai, mais uma vez quero realizar esse trabalho que é divulgar a Tua Palavra. Hoje vamos falar dos deveres de um pastor. E o nosso objetivo é esclarecer pessoas que não estão conseguindo entender para que não sejam enganadas. Então nós vamos falar sobre o dever de um pastor usando dois textos bíblicos, um no Evangelho de João e outro na carta aos Hebreus. Envia, Senhor, através do Teu Santo Espírito, todo discernimento, entendimento e interpretez para falar deste assunto tão importante. Assim nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos iniciar abrindo em Hebreus 13, do verso 7 e 8, e depois do 17 ao 20, tudo em 13 de Hebreus, e por último, João 10, de 11 a 14. Então vamos primeiro, Hebreus 13, 7 e 8, que diz o seguinte: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitam, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora vamos do 17 ao 20, que diz o seguinte: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Ora, por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Agora vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 a 14. Eu sou o bom pastor. 11 a 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque
o mercenário é e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, glorificamos o seu santo nome pela grande maravilha que é a tua palavra, tanto como ensino, como maneiras de vivermos. Os ensinamentos sempre nos elevam em um estágio de eternidade. Por isso, Senhor, tomamos posse da tua palavra para divulgar, conforme o teu Filho amado nos ordenou, para divulgar a toda a criatura. Nós assim já glorificamos pela certeza e pela bondade, o grande amor que tem dispensado para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar dos deveres de um pastor. Então aqui no Evangelho de João está bem claro, o próprio Senhor Jesus esclarecendo como pastor e falando exatamente o que ele fez, que era dar vida pelas ovelhas, e hoje nós somos contados como ovelhas no seu pasto. Agora, vamos separar aqui 5 referências de dever de um pastor. Dar exemplo de vida. Então, primeiro que nós colocamos, exemplo de vida, que nós vamos, de acordo com a apresentação de um indivíduo pastor, nós vamos observar sua vida, se está enquadrado como na carta a Timóteo, que fala ali os deveres de um pastor, que ele não pode ser espancador, tem que ser amoroso, apto para ensinar. Então, tudo isto está incluído nos deveres de um pastor. E, em último lugar, ele precisa ser imitador de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele relata isto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, são algumas referências que nós precisamos. Porque, como nós acabamos de ler agora, que nós devemos estar orando pelo pastor, mas ele precisa ser um pastor, não um mercenário, aquele que quando vê o lobo ele vai fugir e deixar as ovelhas ser dispersas, mortas. Então este indivíduo não é pastor, ele é coroado nas Escrituras Sagradas como um cão. Então, primeiro, exemplo de vida. Ele tomou a forma de Cristo em si para se apresentar. Segundo lugar, cuidar das ovelhas, que é o mesmo apacentar. Jesus, ele apacentou e apacenta até hoje, nos enviando revelações através do Santo Espírito. E com isso nós vamos sendo informados, somos esclarecidos quando estamos cercados. Então, neste conceito, nós vamos orar pelo pastor. Hoje eu falo não como na qualidade de pastor, mas como também uma das ovelhas do rebanho de Cristo. Então, segundo lugar, fala do cuidado, cuidar das ovelhas, apacentar. E este apacentar, ele inclui várias coisas. Ele fala de ensino, que nós colocamos aqui no terceiro lugar, que ele precisa ser apto para ensinar, além do bom exemplo de família, levar os filhos em sujeição e ser alguém que representa o verdadeiro amor de Cristo. Nós não vamos exigir tanto do homem como Cristo se fez, que ele deu a vida, como lá no Evangelho de João nós acabamos de ver.
não é aquele que foge na hora do perigo. Então, terceiro lugar, o ensino. Quarto lugar, nós colocamos a cura. Esta cura, ela atinge vários pontos da vida da ovelha. Existem aqueles que estão com enfermidades físicas, mas a maioria está passando por um período de enfermidade espiritual. E vem frieza, desânimo, falta de força para caminhar. E tudo isto cabe o pastor, quando ele se coloca como imitador de Cristo, ele vai atrás da ovelha, ele deixa as 99 lá no aprisco, porque ali está protegidas, e vai atrás daquela ovelha perdida que se desviou do caminho e não sabe muitas das vezes por quê, por uma fraqueza, por uma enfermidade e tantas coisas. Então também é dever do pastor curar esta ovelha. Curar. Daí, mas eu não sou médico. Olha, nós precisamos exercer a fé que através do Espírito Santo foi nos dada, orando, tendo sabedoria para dar uma indicação de um médico sério para cuidar daquela vida que está doente. E quando a enfermidade ela é na alma, é espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, eu como pastor vou cuidar dessa ovelha. Com palavras, com orações, se possível, jejum, ensinamento, fortalecendo ele na palavra de Deus. Então tem vários itens para aplicarmos aqui na cura. Na cura da enfermidade da alma, seja ela física ou espiritual. Então eu tenho que apresentar, eu tenho o dever de apresentar uma solução. E saber do próprio Senhor se aquele tipo de abatimento não é algo vindo da parte de Deus para um conserto daquela ovelha para ingressar mais forte no caminho. E quinto lugar, nós colocamos aqui o exemplo de Cristo. Agora, o exemplo de Cristo, nós vamos primeiro voltar ao Evangelho de João, capítulo 10, do 11 ao 14. Evangelho de João, capítulo 10, do 11 ao 14. Então ele começa no versículo 11, identificando: eu sou o bom pastor. E nós, na nossa limitação humana, nós temos que nos esforçar para apanhar esta forma de Cristo. Nós não podemos estar mostrando aquele homem tão fraco. Nós estamos fortalecidos pela fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo está sobre nós, nós temos autoridade para orar, para curar, falar uma palavra e restaurar a caminhada daquela vida. Então eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Enquanto nós vemos aí alguns que se intitula pastor, mas não passa de mercenário, ele só quer explorar a ovelha. E isto é muito fácil de ver, porque na hora que você precisar de um socorro, seja ele espiritual ou material, o indivíduo vai fugir de você, ele não vai... É aquilo que tá aqui na própria palavra. Então, eu dou a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor. E muitas das vezes nós estamos aí enganados, pensando que o indivíduo tem lá um título numa carteira,
está ali na frente de uma congregação com título de pastor, mas ele não é pastor. Então, por esses indivíduos, nós não temos necessidade de orar. É orar pela igreja. A igreja é para poder conseguir enxergar aquele indivíduo que não é pastor, ele é mercenário, está ali apenas com o objetivo de explorar. E o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, então ele não vai amar a ovelha porque ele sabe que as ovelhas não é dele. Então ele quer explorar a ovelha, o leite, a lã, a carne, mas resgatar essa ovelha para o caminho e ver vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Porque quando esse lobo aqui ele fala do adversário, das nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. E aquele que estava fingindo de pastor, ele não vai se defender, ele além de não ter autoridade, ele não tem a direção do Espírito Santo, ele é covarde, ele foge. E o verso 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então ele não tem amor para cuidar de ovelha nenhuma. Ele diz, aqui não vai dar mais porque as ovelhas estão muito fraquinhas, não vai me render aquilo que eu esperaria alcançar dela. Então ele sai fora e vai procurar um outro lugar para explorar. Agora no versículo 14, Jesus ele se identifica de novo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Aqui nos traz uma responsabilidade como homem, como ovelhas do aprisco de Deus, para conhecer a voz daquele que não é pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece porque foi o Pai que nos enviou a Ele. Ele conhece cada um de nós, sabe qual é a nossa postura, qual é o nosso desejo, qual é o nosso querer. Então, Ele nos conhece. E das minhas sou conhecido. Então, nós vamos, quando nós estamos também calçados com o Evangelho da Paz, cheios do Espírito Santo, agindo sobre as nossas vidas a fé, nós vamos saber se aquele indivíduo que está ali tomando o lugar de Cristo nas nossas vidas, ele é um falso pastor, um falso profeta, um mercenário, como diz o próprio texto. Então, nós temos o dever de conhecer quando é um verdadeiro pastor que está nos dirigindo, um enviado de Deus. E como vamos saber isto? Nós vamos ter discernimento, calçado na palavra do Evangelho, do ensino de Cristo e na doutrina dos apóstolos. As cartas de Atos dos Apóstolos, Apocalipse, nós temos tudo que precisamos para caminhar no caminho, para andar na verdade, para nos desvencilhar dos adversários de nossas almas. Então, vamos de novo voltar lá em Hebreus 13, para podermos encerrar esta mensagem desta manhã de domingo. Tenho o propósito de estar passando o estudo e hoje não é aquele estudo tão elevado, mas é algo para nos chamar a atenção, que o próprio Espírito Santo e a palavra de Deus, ela nos alerta. Então, capítulo 13, verso 7, diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrar como? Nas nossas orações,
porque ele é homem também, existe dificuldade saber se antes de pastor ele é um servo do Deus Altíssimo. Então desses nós temos que estar numa constância, inclusive nas nossas orações, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então aqui o próprio verso 7 nos dá um alerta para identificar se o camarada é um pastor ou se é um mercenário. Então, na sua maneira de vida, se ele não está ali só se exibindo naquilo que ganhou ilicitamente, porque se o cara não é pastor, ele está explorando. E no verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus não muda, mas o homem muda a todo momento. Ele muda a sua postura, a sua maneira de se dirigir às ovelhas. E agora vamos para o verso 17, que diz o seguinte. Então, isso é na qualidade, se o indivíduo estiver na qualidade de um pastor verdadeiro. Obedecei a vossos pastores, porque se ele é verdadeiro, ele não vai querer o mal da ovelha, ele vai ensinar a verdade, ele não vai empurrar heresia, não vai empurrar dogmas, não vai empurrar imposições da parte de homens, e muitas das vezes imposições até do próprio Satanás, que está por trás de alguns destes. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Então, será que nós precisamos entender se aquele indivíduo está cuidando nas suas orações, se nós estamos incluídos nelas, se ele tem preocupação com a nossa salvação, se ele está verdadeiramente velando, porque a alma é sinônimo de vida. Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façamos com alegria e não gemendo. É aquele indivíduo que está reclamando ou está fazendo com alegria e com prazer de estar ali, mesmo passando as dificuldades que o mundo oferece, ele está apresentando um espírito alegre diante de ti? Ou é aquele reclamão murmurador? Porque isso não vos seria útil, porque se ele não tiver nesta postura de Cristo, ele não vai valer nada, só vai dar prejuízo para aquela vida ali. Agora o 18. Ora, não orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então, o procedimento de caráter daquele indivíduo é muito importante observarmos, para que nós não estejamos perdendo tempo com oração para um camarada que não está nem aí para a vida eterna. E o 19. E rogo-vos com instância, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Então, Paulo, o escritor aos Hebreus, a gente não sabe quem escreveu esta carta, ele pode ser Timóteo, pode ser o próprio Lucas, escritor de Lucas, que escreveu isso, porque tem umas características nos escritos dele. E para encerrarmos, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno,
tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Grande pastor das ovelhas. Então, ele confirma o que nós acabamos de falar. Nós temos que ter o exemplo de Cristo para sermos reconhecidos como um verdadeiro pastor, como um cuidador de ovelha, que cuida com amor e com alegria, como o texto nos acaba nos relatando. E com isso nós vamos glorificando o nome do nosso Deus, bendizendo pela grandeza da sua santidade e aguardando aquele dia que tanto esperamos, que é o dia do arrebatamento. O dia que vamos triunfar para toda a eternidade. Nós louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.